Bom dia. Estão todos bem? Obrigado, pastor. Obrigado. Esse tratamento aqui é muito bom, né? VIP mesmo, viu? Imagina o pastor me servindo aqui com água, com tudo. Está muito bem. O café vem daqui a pouco, né, pastor? O café? Daqui a pouco vem o café. Obrigado. Bem, minha gente. Ô Zé, essa luz precisa ficar assim no meu rosto? Precisa? Se precisar, tudo bem, a gente leva. Tá? Mas nós estamos hoje dando continuidade, né? Dando continuidade à palavra, dando continuidade a essa sequência de mensagens em que o Senhor tem falado com poder, né? Poderosamente a sua igreja. E nós já vimos aqui 5 pontos. Nós já caminhamos aqui por 5 pontos. Com o pastor, com o Edinho, com o Jonas. E coube a mim a honra, o privilégio de falar de um ponto, de uma doutrina central, fundamental, para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que confessa o seu nome e para aquele que tem uma esperança de um futuro, que somos nós, somos o povo de Deus. Então, se você quiser acompanhar comigo aqui, vamos seguir aqui a nossa sequência. Começamos com tornou-se homem, nunca pecou, realizou grande obra, morreu por nós e ressuscitou. Hoje é um dia que nós devemos falar assim, aleluia. Porque ressurreição não é uma coisa que a gente costuma ver, ficar vendo por aí o tempo todo, sim? Ou você já tem visto assim, muito naturalmente, gente ressuscitando, tá? Gente levantando, gente que já partiu e de repente estamos aí de novo. Isso não é uma coisa muito comum de ver, é? Não. No versículo base aqui, você tem seu boletim? Todo mundo tem seu boletim? Rapaz, essa luz vai me deixar doido aqui. Sério, eu não estou vendo ninguém. Tem como mudar essa situação? Só se for. Obrigado. Opa, agora se você acender as luzes lá do povo, eu posso ver essa gente bonita, certo? Gente ressurreta aqui na minha frente, e eu não estou podendo ver, gente. Obrigado aí, já melhorou bastante, eu estava assim totalmente cego aqui. Tá, então vamos ler, Lucas, no capítulo 24, no versículo 7 diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia. Muito mais do que um evento marcante na história, a ressurreição do nosso Senhor Jesus é o fundamento da história da fé, a garantia da nossa esperança, a prova inequívoca do amor de Deus por nós. Sua morte parecia o fim, mas o túmulo vazio é o grande marco da nossa vitória. Aleluia. Repita, a morte parecia o fim, mas há um túmulo vazio. Aleluia. Bem, minha gente, essa sequência de mensagens é algo que nós vemos aqui nas nossas camisetas, nós temos aí, e a gente vai vendo que parece que ela vai de 1 ao 8º, ao 9º, né? 8º ponto, onde diz ele voltará. É uma sequência de mensagens que parece que vai chegar a um fim, né? Mas nós sabemos que nem a morte foi o fim para o Senhor Jesus. Quanto mais para nós, que estamos aqui esperando, e parece que estamos esperando por um fim. Mas na verdade nós estamos
esperando por um recomeço. Onde, de fato, aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia que era um jogo que já estava nos últimos segundos e já estávamos entregando, certo? Entregando o jogo. Olha, já deu, estamos perdendo de goleada. Mas parece que quando a gente está perdendo de goleada, vem o nosso Senhor, resgata a nossa vida e nos entrega novamente uma vitória, e de uma vitória definitiva, retumbante. Não há mais campeonato para jogar, porque a vitória já foi ganha. Eu sei que tem uma turma aí, estou vendo um pessoal ali atrás que está muito animado porque está jogando um campeonato, certo? Estão com uma ilusão aí de que estão chegando longe no campeonato, mas tudo bem, a gente deixa o povo ficar feliz, né, pastor? Deixa o povo celebrar, certo? Mas hoje eu vim aqui para a gente fazer uma celebração eterna, para a gente fazer uma celebração que não tem fim, não é até o próximo jogo, é para sempre, amém? Aleluia. Então vamos ler o texto, é um pouquinho longo, certo? Um texto que está em Lucas capítulo 24, a partir do 1 até o 12. Eu queria que você hoje tivesse muita atenção nos textos que nós vamos trazer para cá, porque muita coisa que parece que para muitos pode ser, é comum, eu já li muitos desses textos, mas às vezes é revelador para nós. E eu creio que hoje o Senhor está aqui para trazer revelação de quem nós somos de fato nele. Amém? Então vamos ler. Lucas 24, a partir do capítulo 1, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou, correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, diante da Tua palavra, Pai, a única coisa que nós podemos fazer é nos humilharmos, Senhor Deus, nos rendermos a Ti e ao Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Paizinho, que o Teu Espírito venha nos guiar nesse domingo, nessa ministração, Senhor Deus, e que Teu povo possa ter olhos abertos e revelação do alto, Pai, daquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas, Pai, e é no Teu nome que eu oro. Amém e amém. Amados, nós estamos diante de um texto que relata o fato mais extraordinário que até então já havia acontecido na humanidade. Finalmente, alguém que esteve morto ressuscitou. Algo que jamais ninguém havia experimentado. Você pode me dizer: não, Orlando, mas nós temos relatos no Antigo Testamento, temos relatos no Novo Testamento de pessoas que estiveram mortas e ressuscitaram, amém? É verdade. Porém, essas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e
Já ouvi falar também de relatos depois, na história da igreja, de ressurreições. Alguém já deve ter ouvido isso. Porém, essas pessoas que saíram, né, que ressuscitaram, que voltaram da morte, elas voltaram a morrer. Certo? Não se tem conhecimento de que Lázaro vive até hoje. Não se tem conhecimento que aquele menino, aquele rapaz que Eliseu ressuscitou, vive até hoje. Não, eles voltaram a morrer. Porque estes eram sinais, diga sinais. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus nos dá sinais da grande obra que Deus vinha realizando durante a história, até chegar à tão esperada redenção prometida por Ele mesmo e escrito na palavra de Deus. Agora, nós não somos mais escravos da morte. Agora, não somos mais um rebanho que caminha em direção ao imponderável. Aquilo que está marcado, como um gado marcado, e que um dia vai chegar no matadouro e tudo se acabar. Nós não somos mais este povo. Agora nós temos motivo para encher os nossos corações de esperança. E viver através da fé algo que nenhuma outra expressão de fé que existe neste mundo pode se comparar a esta. O que nos faz, no ponto 1, termos uma fé única. Em Romanos capítulo 6, no versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente, existem pessoas que não creem em nada, que não creem creem que a nossa vida se restringe a isso, a nossa existência se restringe aqui a essa vida. E que vivem uma vida assim, como é aquela gotinha que vai até se acabar e fim. Existem muitas pessoas que creem que é isso. Misericórdia, porém. Existem também aqueles que creem que a gente precisa passar por essa vida, morrer, reencarnar e voltar de novo. Tem gente que tem expressões de fé que creem nessa reencarnação, que a gente pode voltar até como um rato, um cachorro, um cavalo, certo? Existe quem crê nisso. Ou então que nós temos que voltar e passar por tudo de novo. Então, não existe um upgrade, é sempre um downgrade. Nós estamos sempre tendo que voltar, certo? Ou seja, não existe uma esperança final, uma esperança definitiva do que, de fato, foi a obra do Senhor Jesus. Isso coloca o cristianismo totalmente em destaque, totalmente diferente de todas as outras expressões de fé. Não existe uma religião onde o Deus realizou a obra para alcançar o homem. É sempre algo que o homem tem que fazer para alcançar a Deus. É sempre algo que nós temos que crescer, nós temos que realizar obras para alcançar a Deus. No cristianismo é totalmente diferente. O Jonas aqui, ele pregando, ele orou e declarou: ele não foi ressuscitado, porque ele é a ressurreição. Ele é o caminho, a ressurreição e a vida. Porque antes dele, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, ele é a própria ressurreição. Então, você imagine que o cristianismo é uma religião onde não foi nada que nós fizemos que pudéssemos trazer a salvação até nós, mas sim o próprio Deus, que se fez homem e veio à terra. Ele realizou essa obra no nosso lugar, porque nós não seríamos jamais capazes de nós mesmos, em nós mesmos, fazer algo para alcançar tamanha salvação. Amém? Por isso é que nós temos a grande diferença de um povo com esperança e um povo sem esperança. Basta você visitar o funeral de alguém que tem esperança e de alguém que não tem esperança. É diferente, é ou não é?
Não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu já fui em funerais onde havia um desespero total. Eu sei porque eu já vivi nesse lugar de desespero. É onde a morte era o fim. Meu Deus, acabou. Mas também eu já tive a oportunidade de ir a cerimônias de funerais de pessoas cristãs, de pessoas que tinham esperança no Senhor Jesus. E a coisa é totalmente diferente. É lógico que a dor e a perda e a separação nos afetam. Isso tem um poder muito grande nas nossas vidas. Nós não podemos negar isso. Porém, a esperança de saber que esta pessoa, finalmente, entrará no gozo e no regozijo do seu Senhor, para esperar o grande dia, onde ressuscitará e reinará com o Senhor Jesus. Isso transforma totalmente a nossa existência. Isso precisa transformar a nossa existência. Isso precisa ser impactante. Porque nós temos um Deus que viveu aqui, e que veio como homem, e que ele sentiu no próprio corpo todas as dores e todas as necessidades que nós passamos. E que ele tomou para si, ele disse, onde está a conta? Traz para mim, eu vou pagar a conta. Ele tomou para si todo o pecado. Ele tomou para si a condenação de que era nossa. Ele tomou para si, morreu, ressuscitou, foi exaltado, mas antes de ir ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar. Eu preciso ir para enviar até vocês o Espírito de Deus. O Espírito do Pai, para que vocês não se sintam sós. Então deixa eu falar para você, igreja, você não está só. Nós não estamos sós. Nós temos um Deus que não só pagou a conta por nós. Não só isso. Não, se isso já parecia muito, não. Ele disse assim, não, eu vou enviar até vocês. E em vocês passará a habitar o poder que habita em mim. Isso faz de nós um povo totalmente diferente de qualquer outro povo. Amém? Amém. Hoje nós estamos vivendo, né, como a situação que eu estava falando, daqueles que têm esperança e daqueles que não têm esperança. Nós estamos vivendo uma situação. A minha sogrinha, mãe da minha esposa, ela está no finalzinho. Sabe? Nós estamos assim clamando ao Senhor para que permita que ela descanse. Porque ela tem passado anos de muito sofrimento. Porém, ela teve uma vida inteira dedicada à obra do Senhor. Então, apesar de nós estarmos impactados, tristes, sabendo que vai haver uma despedida, nós sabemos disso, mas é uma despedida momentânea, é uma despedida temporária. E nós sabemos que todo peso e todo sofrimento está gerando para nós um peso de glória eterna. Amém? Então, a morte que até então reinava, deixou de reinar. A morte que até então parecia o Senhor, porque tem muitas pessoas que vivem como se a morte fosse um Deus maior do que o próprio Deus. Porém, esse Deus, quando viu que as pessoas caminhavam nesse caminho, veio até nós, venceu a morte. Então, a morte deixou de ter esse poder sobre nós. A morte, ela ainda tem um lugar na história. Ela ainda existe. Mas já haverá um dia em que ela já não vai mais existir, que ela não vai ter mais um lugar na história. A morte vai chegar um dia que definitivamente ela será derrotada. Porque o Senhor Jesus, que viveu aqui, que foi traído, que foi humilhado, chicoteado, cuspido, crucificado, morreu na sexta-feira, porém, não acabou. Ele desceu até o Hades, tomou a chave da morte, e hoje a chave da morte está nas mãos dele. E foi assentado num lugar acima de todos nome e potestade e reino que pode existir.
Então a nossa esperança muda completamente. Agora, nós precisamos saber onde de fato está a nossa esperança. Onde de fato nós estamos colocando a nossa esperança. Ponto 2. Colocando a nossa esperança na pessoa certa e no lugar certo. E eu tenho percebido, nos anos que eu tenho de evangelho, e conhecendo ao Senhor, convivendo com a igreja, convivendo com irmãos, eu tenho a impressão que muitas vezes há uma falta de entendimento completo do que de fato é a nossa esperança. Porque para muitos, parece que a esperança é morrer e ir para o céu. Para muitos parece que é isso. A esperança do cristão é simplesmente morrer e ir para o céu e ficar lá. Mas nós vamos ver, e eu trouxe textos para que nós entendamos que a promessa não é só essa. A promessa não é só morrer e ir para o céu. Existe algo além. Morrer não é uma aposentadoria que agora você vai para um resort e vai viver lá tranquilinho, numa nuvenzinha daqui para lá. Não é só isso, não. Pelo contrário. A morte é um estágio onde você vai estar com Cristo. Assim como Paulo fala. Para mim, melhor é morrer e estar com Cristo. Porque nós sabemos que aqueles que morreram no Senhor estão com o Senhor. Amém? Porém, a promessa do Evangelho não é morrer e estar com Cristo. A promessa final do Evangelho é ressuscitar. É vencer a morte. Morrer e estar com Cristo não é vencer a morte. Morrer e estar com Cristo é ter morrido. Porém, existe o retorno do Senhor Jesus, onde nós seremos ressurretos. Nós seremos ressuscitados com Ele. Amém? E não só isso, nós reinaremos com Ele. Assim como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 12, dizem: lembrem-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso eu sofro. Estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Preste atenção, igreja. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. É por isso que a palavra de Deus fala em 1 Pedro 2,9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas e as promessas daquele que vive. Amém? Então, a esperança de quem está em Cristo não é apenas uma vida após a morte. Como muitos dizem, existe uma vida após a morte, eu tenho esperança, porque existe uma vida após a morte. Mas a nossa esperança vai além disso. É a vida que vem após a vida após a morte, entendeu? Está confuso? Morrer é estar com Cristo. Porém, existe uma vida além desta vida após a morte. Amém? Está dando para entender? E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. A nossa fé é uma fé que tem início, meio e fim. Eu já vivi, antes de conhecer o Senhor, eu professei alguns tipos de fé, certo? Mas só que a conta não fechava nunca. Era uma coisa que a gente ficava assim, tudo bem, aí vai, e vem, e vai, e vem, e a conta não fechava. Até que eu encontrei o Evangelho, eu disse, meu Deus, agora fechou a conta. Agora fechou a conta e finalmente alguém pagou essa conta porque eu não tinha como pagar. Eu não sabia, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta? Eu vou ter que vir, voltar. Quando é que acaba esse negócio, pelo amor de Deus?
mas a conta foi paga. Amém? E ele é, perdão, gente. E ele, o Senhor Jesus, quando eu falo que ele ressuscitou uma ressurreição que jamais ninguém havia ressuscitado, é porque a palavra de Deus fala que ele é as primícias. Certo? 1 Coríntios 15, 20 diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Aqueles que dormiram são aqueles que já partiram. Entende? Então ele estava explicando aos coríntios o seguinte: gente, não vivam como esse povo que não tem esperança. Esse povo que já partiu, eles estão com o Senhor. Amém? Porém, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele morreu na sexta-feira. Ele morreu na Páscoa, exatamente na Páscoa. Sim ou não? Só que ele ressuscita 2 dias, 3 dias depois, onde o povo judeu celebra a festa das primícias. A festa das primícias é o seguinte: ali estamos num contexto rural, certo? Agrícola, pecuária. Então, quando se plantava alguma coisa, o primeiro fruto que saía do plantio, da colheita, saía aquele primeiro fruto, aquilo ali, as pessoas pegavam e levavam até o Senhor para oferecer a Ele, dizendo assim: Senhor, aqui estão os primeiros frutos, eu entrego isso a Ti, crendo que o Senhor vai dar uma colheita tão abundante e tão boa quanto esse primeiro fruto. Então as pessoas, quando iam para Jerusalém na Páscoa, levavam também os primeiros frutos da colheita. Tanto que 50 dias depois, cerca de 50 dias depois, tem a festa do Pentecoste, que é a festa da colheita. É quando se celebra a colheita. Então, primeiro se apresentam os primeiros frutos. Aqueles bem ortodoxos e religiosos até amarravam uma fitinha quando saía o primeiro broto, amarravam uma fitinha: isso aqui é do Senhor e vou apresentar a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é simplesmente o cumprimento de todos esses rituais e celebrações e festas dos judeus. Então agora, como Paulo está falando aos coríntios, ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro fruto que ressuscitou, num corpo glorificado. E ele chega diante de Deus e apresenta o próprio corpo, ele se apresenta a ele mesmo, seu sangue derramado. Apresenta: Senhor, aqui está o primeiro fruto. Agora, Senhor, me dá uma colheita tão abundante e tão maravilhosa quanto esta. Então isso já simboliza que nós somos aqueles que o Senhor vai vir para colher. Amém? Então ele é a primeira, ele é a primícia. Então, isso precisa cair no nosso entendimento e transformar a nossa existência. De uma maneira que diz assim: meu Deus, eu vou ressuscitar. Certo? Quem sabe eu não ressuscito com o six-pack, porque aqui está difícil o negócio. Né? Aqui tem bolo, tem pudim, então é dura a luta. Certo? Mas quem sabe no corpo glorificado, amém? Mas que isso não seja só a nossa esperança. Dá para lutar, não dá? Dá para lutar. A gente está aqui, a gente vai lutar. Amém? Então essa ideia de viver eternamente, sem um corpo, nas nuvens, e lá num espaço, numa dimensão, essa não é uma ideia platônica. Isso foi escrito por Platão, um filósofo. A Bíblia não foi escrita por filósofos, nem por filósofos gregos. A Bíblia foi escrita por judeus. E isso não é a promessa que está na Bíblia para nós. Amém? Ponto 4. Qual é o prêmio que aguardamos? Nós vivemos uma vida em que nós legitimamente buscamos por muitas coisas. É natural. Aqueles que
né, como a grande maioria dos que estão aqui, que saíram do seu país buscando melhores condições de vida e melhorar, isso é lícito, isso é legal. O homem precisa buscar, sempre está caminhando adiante, sempre está caminhando em direção a uma vida melhor, uma vida mais confortável. Isso é natural. Porém, temos que ter cuidado para não cair num lugar onde muita gente cai, que é a busca pela felicidade imediata, a busca pela felicidade por si só. Eu vou dizer uma coisa para você, se você está buscando por felicidade apenas, o cristianismo não é a religião para você. Me perdoe falar isso. Tá? Agora, se você está buscando por alegria eterna, aí eu tenho certeza e convicção de dizer para você que só há um caminho, que é seguir a Cristo. Só há um caminho. Neste lado da nossa existência, desse lado da eternidade, é um caminho de cruz. É o caminho daquele que o Senhor Jesus falou: você quer ganhar a sua vida? Você vai ter que perder. Aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, esse ganhará. Agora, aquele que quiser conservar tudo que tem e agarrar com todas as suas forças aquilo que tem aqui na terra, esse está perdendo. Esse está perdendo a sua vida. Deu para entender? Abraçar a cruz e experimentar um discipulado radical. Esse é o caminho que nos cabe como povo de Deus deste lado da existência, deste lado da eternidade. Agora, o que tem depois, o que está guardado para aqueles que esperam por este dia, é a alegria eterna. Porque diante de Deus, o nosso Deus, deixa eu falar, o nosso Deus é um Deus alegre, pleno, feliz. No Salmo 45 diz que ele está ungido com óleo de alegria. Muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus sisudo, justiceiro, que está ali com chicote na mão. Não é o nosso Deus. Na presença dele há alegria eterna. Salmo 16 diz que sendo na sua mão direita há delícias perpétuas. Gente, o que será isso? Delícias perpétuas. Sabe? Não dá para saber, mas a palavra de Deus está aí para a gente buscar, para a gente entender o caráter do Deus que nós servimos. Amém? Então, se a pessoa está vivendo uma vida, ao invés de viver uma vida de fé em fé, de glória em glória, certo? Esperando viver eternamente diante de Deus, amém. Agora, se a pessoa está vivendo uma vida de pecado em pecado, de queda e tombo, cai e levanta, gente, está na hora de acordar e passar a viver uma vida ressurreta. Porque a escolha pela ressurreição, a escolha, quando a gente fala, eu aceito o Senhor Jesus, é mais ou menos assim: você está em um avião, num voo, aí passa o comissário de voo, passa assim e pergunta: o senhor vai jantar? Aí eu pergunto: quais são as opções que eu tenho? Aí a pessoa responde: sim ou não. Certo? Porque você vai na classe econômica, geralmente, tem alguns aqui que viajam de primeira classe? Não. Esses têm muitas opções, mas quem está na classe econômica, que nem nós, né, não vieram, né? Não vieram hoje. Certo? Mas assim, quem está na classe econômica diz assim: quais são as opções que eu tenho? Sim ou não? Você vai querer ou não vai, filho? Fala logo que eu tenho muito o que fazer. Certo? Então, é mais ou menos assim. A escolha pelo Senhor é sim ou não. É vida ou morte. Não tem um meio termo. Porque se você quer viver uma vida em que você vai pecando, crendo que existe uma hipergraça infinita, certo? Que para todo pecado já foi pago, não é isso. Você não entendeu.
E eu creio que não tem ninguém aqui que queira viver assim. Certo? Porque viver uma vida assim é melhor você se entregar totalmente a isso, porque quando morrer, acabou. Acabou de fato. Ainda tem o seguinte: aqueles que vivem uma vida assim, eles vão morrer a primeira vez e depois ainda vão ter uma segunda morte. Olha que desgraça. Agora, aqueles que entenderam, que diz assim, não, agora eu sou um povo santo. Apesar de termos nossas falhas e cometermos nossos pecados, ainda vamos, infelizmente, ainda hoje cometer e seguir cometendo pecados, mas é um acidente o pecado. O pecado deixa de ser uma prática na nossa vida. O pecado é uma consequência de onde a gente vem. O pecado é uma consequência desse DNA falido que nós herdamos. Entende? Para esses que entenderam, existe uma morte e uma ressurreição para a vida. Agora, para os que não querem viver assim, eles vão morrer 2 vezes. Isso é uma vida, isso é uma tragédia. Amém? Em 1 Coríntios 15, 54, nós vemos aqui: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, assim, quando eu tive aqui, a última vez que eu estive aqui pregando, foi justamente sobre o domingo da ressurreição, onde eu preguei aquela passagem dos discípulos que estavam indo para Emaús. É uma passagem conhecida, muitos aqui conhecem, sim ou não? E no caminho de Emaús, Jesus se apresenta para aqueles 2 discípulos que estavam ali, saindo de Jerusalém e indo para o campo, voltando para suas vidas, tristes. E aí Jesus se aproxima: e aí, beleza? Como é que está? Como é que está o domingo? Como foi o fim de semana? Certo? E aí os caras olham para eles assim: de onde você saiu, cara? Só você que não sabe o que está acontecendo? Só você que é o único visitante aqui desse lugar que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nesse fim de semana? Aí Jesus: mas o que foi? O que foi que aconteceu? Não estou sabendo. Jesus é curioso, né? Ele tem um senso de humor, né? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Gente, para tudo, não é possível. O Senhor, o Jesus de Nazaré, aquele que realizava grandes feitos e maravilhas no nosso meio, ele morreu. E nós que críamos que era ele que ia finalmente redimir Israel. Aí o texto segue e diz que eles chegaram no local, sentaram à mesa, partiram o pão. E quando Jesus partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e viram que era ele, o próprio Senhor Jesus. E a palavra fala que Jesus desapareceu. Ou seja, Jesus estava ressurreto, certo? Caminhou com eles no caminho, entrou na casa, sentou à mesa, partiu o pão e desapareceu. Você já parou para pensar que o corpo ressurreto de Jesus, ele tinha propriedades e poderes sobrenaturais? Tem poderes sobrenaturais. E a palavra fala que ele é as primícias, ele é o primeiro, ele é o primogênito daqueles que esperam por ele. Então nós vamos herdar este corpo glorificado e cheio de poder como o dele. Amém? Um corpo em que não pode mais morrer, não pode mais pecar. Venceu tudo, venceu a morte e venceu o pecado. Esse corpo é aquele que nós vamos receber do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você tem noção disso que a gente está falando aqui hoje? Aí esses 2 aí que partiram o pão aí, que viram Jesus desaparecer diante dele, saíram correndo.
chegaram até os discípulos e estavam lá falando, certo? E contando as novidades. Lucas 24, 36 e 37 fala aqui: enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram, ficaram amedrontados, certo? Crendo que era um fantasma. Ó, que loucura, certo? O texto ele segue, eu até marquei aqui, tá? Porque não está aí no seu boletim, porque o texto segue assim. Jesus falando para ele: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo. Eu tenho. Mais adiante, ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um peixe assado, ele comeu na presença deles. Existe uma corrente chamada gnosticismo, certo? Que já andou atacando muito a nossa fé, andou atacando muito, nós vemos isso nas palavras dos apóstolos, do apóstolo Paulo, combatendo o gnosticismo, porque não pode crer que um corpo possa ser ressurreto e ser glorificado. Porque eles creem que a matéria é má, que a matéria precisa ser aniquilada. Porém, Jesus ele está mostrando aqui que ele sentou à mesa, permitiu que os discípulos tocassem nele, e ele comeu com os discípulos. Então nós receberemos um corpo com a mesma capacidade do Senhor Jesus tem, e com a capacidade de ter todos os seus órgãos sensoriais. Já imaginou? Nós vamos receber, essa é a herança que nos espera. Nós vamos receber esse corpo. Amém? Por isso nós precisamos ter a noção e a verdadeira razão da nossa fé. No ponto 5. 1 Coríntios 15, 12 e 14. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Por que não existe ressurreição dos mortos? Porque se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm é inútil. Naquele tempo, irmãos, havia no judaísmo algumas denominações entre eles. Os mais conhecidos por nós são os fariseus, os saduceus, os essênios, mas o que é mais marcante mesmo nas escrituras são os fariseus e os saduceus, amém? Hoje, para você ser crente, é uma complicação, porque existem milhares, centenas de milhares de denominações. Naquele tempo era mais fácil. Havia esses 4 ou 5 aí, denominações dentro do judaísmo. Entre eles, fariseus e saduceus, os fariseus, eles eram extremamente ortodoxos na prática da Escritura, certo? E criam na ressurreição. Já os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles achavam que era só aqui mesmo, certo? Eles tinham até um hino que eles cantavam, que era muito conhecido na época, que dizia assim: deixa a vida me levar, vida... Ó, tem uns que cantaram aí, né? Deixa a vida me levar. Ah, o pessoal conhece. O pessoal conhece. Pois é, mas isso é um hino para eles, tá? Viu, gente? Esse não é um hino para a nossa vida, não. Porque eles realmente não acreditavam nisso. É por isso que Paulo está dizendo: como que alguns de vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou? E é claro, hoje em dia, na igreja, dificilmente alguém aqui vai abrir a boca e dizer: não acredito que Jesus ressuscitou. Dificilmente. Mas uma coisa é você falar com a boca. E outra coisa também você pode falar com a vida. Você pode, com a sua vida, demonstrar que você não crê que Jesus ressuscitou. Certo? Podemos negar isso. Vivendo uma vida
totalmente voltada para as coisas deste mundo. Viver uma vida onde nós, ao invés de seguir o que Paulo fala na carta aos Romanos, de você não se amoldar e tomar uma outra forma e se santificar, passar a viver uma vida onde todo o seu foco e todo o seu gol está aqui neste mundo. Essa não é a vida que nós levamos, essa não é a vida que nós fomos chamados para ter. Certo? Então, é aquela coisa, é a pessoa que não crê na ressurreição, ela tem que vive numa correria desesperada para angariar, só que para levar para onde? Você já viu gaveta em caixão? Não cabe nada, só cabe o corpinho da gente, mesmo que dá uma enfeitadinha ali, mas não tem jeito. Não leva nada. É uma vida sem esperança. Certo? Porém, nós vamos ver aqui, finalmente, qual é a razão de fato, o que nós esperamos de fato. Porque se ele fala, o Paulo está reafirmando aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 32, fala aqui, e se não há ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado com feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o que ele está dizendo assim, gente, se você não crê que há ressurreição, você está perdendo seu tempo, você está vindo à igreja e ouvindo pregação e lendo Bíblia à toa, tentando viver uma vida de crente à toa, se você não crê. Que de fato vai haver uma ressurreição, que de fato existe Deus que já venceu a morte. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha, não adianta nada. É uma vida sem esperança. Se não há ressurreição, se ele não ressuscitou, vamos comer, vamos beber, vamos viver essa vida porque acabou. Amém? Porém, mais adiante, em 1 Coríntios 15, 52, aí ele vai trazer aquilo que nós vemos assim, com muita clareza nas Escrituras, para que a gente deixe de viver crendices evangélicas e passe a crer de fato no que entender com os nossos próprios olhos aquilo que a Bíblia está falando, aquilo que as Escrituras estão dizendo. Porque senão, se você não vai até as Escrituras entender esse ciclo, não está aqui, mas esse ciclo aqui, certo? Você vai viver uma vida que parece que está pela metade. Uma vida que parece que não tem um fim, não tem um ideal, não tem uma esperança, não é uma busca real por algo de fato, algo que é verdadeiro. Então, olha só, 1 Coríntios 15, 52, acompanhe comigo com atenção, por favor. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Assim, amém? Amém. Seremos transformados. E finalmente, viveremos com o Senhor. E o Senhor está descendo do céu para estabelecer o seu reino. De fato, hoje, a gente pode dizer, o Senhor já reina. Amém? Porém, hoje ainda existe, a morte ainda existe, ainda tem o seu lugar na história. Porém, vai chegar um dia em que a morte vai ser aniquilada de uma vez por todas. E nós receberemos esse corpo e reinaremos junto com o Senhor Jesus. Amém? Conclusão. Que a esperança da ressurreição nos impulsione a viver a cada dia um propósito de fé inabalável. Pois para aqueles que creem e perseveram na promessa, a promessa é clara. Um dia em glória estaremos com o Senhor, desfrutando da plenitude da vida eterna. Essa é a nossa bendita esperança, a recompensa gloriosa que nos aguarda. Amém? Então, eu queria orar por você, queria orar pelas nossas vidas, amém? Queria, assim, dizer o quanto essa mensagem foi impactante para a minha vida. Sabe? Aqueles que convivem comigo mais de perto, a minha esposa que participa comigo dessa empreitada,
certo? De buscar mais do Senhor, de entender e viver uma vida, sabe, que faça sentido, sabe? O quanto esta mensagem que parece, tá tão claro, todo mundo sabe, essa história de ressurreição, todo mundo sabe, mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus, ela está aí para ressignificar a nossa existência, sabe? E esta mensagem, ela, eu comentei com o pastor, eu estou grávido, eu estou grávido desta mensagem, sabe, em que, porque muitas vezes nós olhamos para essa vida, e para a nossa limitação, e para a nossa dificuldade, para as nossas lutas que nós vivemos aqui, e de fato, tem horas que os nossos olhos se desviam, sabe, do Senhor Jesus. Tem momentos em que eu confesso, em que a minha esperança parece que vai derretendo. Então, glória a Deus que nós seguimos a um Deus vivo. E o que mais me impacta é saber que hoje existe um homem que vive diante de Deus. Há um homem que ressuscitou e hoje vive diante de Deus. Isso precisa trazer uma nova perspectiva para a gente. De quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, uma situação que parece que tudo se acabou, não tem mais para onde ir. É lembrar disso. Existe um homem vivo e este homem é Deus. E Ele é o primogênito de uma nova raça. Raça essa que nós vamos também fazer parte. Glorificados, cumprindo o chamado e a obra que nós temos para cumprir na terra. Então eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, eu queria glorificar Teu nome, Pai. Dizer, Deus, que a cada dia que passa, mais e mais, a Tua revelação, a revelação de quem Tu és, tem transformado a vida daqueles que de coração Te buscam, de coração creem na Tua existência, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Pai, por aquilo, pela obra que o Senhor fez, que nós não éramos nem um pouco dignos de receber. Tão tamanha, tão graciosa salvação, Pai. E Deus, eu quero orar por cada irmão que está aqui hoje, para que essa convicção e essa certeza dê para cada um aqui e aqueles que estão nos ouvindo, Pai, um espírito vitorioso, um espírito de triunfo, um espírito de glória, um espírito de ressurreição, Pai. E que de fato, Pai, nós possamos viver uma vida ressurreta aqui na terra. Que possa cada um entender que tomar a sua cruz e abrir mão da sua própria vida é simplesmente abraçar e receber nos seus braços o autor da vida. Muito obrigado, Pai, por essa grande obra que nós temos aqui revisitado nas Tuas Escrituras, toda essa grande obra que o Senhor fez e continua fazendo, Pai, e que a Tua igreja possa de fato se erguer e entender que está aqui com o propósito de anunciar as grandezas e as Tuas maravilhas, até que o Senhor volte. Aleluia, engrandecemos o Teu nome, Pai, e vamos, Deus, Te adorar e Te louvar nesse momento. Amém. Obrigado, irmãos.